Nós estamos ouvindo na primeira leitura o livro do Êxodo. Depois das pragas, depois da última praga, o anjo exterminador, o anjo da morte, morrem os primogênitos dos egípcios, morre o primogênito do faraó e eles expulsam os hebreus do Egito. Então começa a marcha, o caminho para a liberdade, o êxodo, propriamente dito, a saída do Egito. Mas, diz o texto de hoje, que o Senhor endureceu novamente o coração do faraó. Ele se deu conta do que tinha feito, se arrependeu e manda os exércitos atrás do povo de Israel. E o fato é que o povo começa já a blasfemar contra Deus. Começa a questionar Moisés e dizer: nos trouxestes para morrer aqui? Deus tinha realizado tantos prodígios no Egito, tantos sinais, para, com mão forte, conduzir o seu povo, para pressionar o faraó. E diante da primeira dificuldade, diante do primeiro obstáculo que se apresenta, eles imediatamente perdem a esperança, perdem a fé e começam a murmurar contra Deus e contra Moisés. São José Maria Escrivá costumava dizer que há esquecimentos que não são falta de memória, mas são falta de amor. Eles logo se esqueceram do que Deus havia feito. Embora Deus tivesse feito tantas coisas, eles logo se esqueceram, logo duvidaram. E Moisés então diz para o povo que confie, que tenha esperança, que se lembre do que Deus acabou de fazer por eles e confiem na fidelidade do Senhor. Então aqui já nós começamos a ver algo que se repete muitas vezes no livro do Êxodo e em toda a Bíblia. De um lado, a fidelidade de Deus e do outro, a infidelidade do seu povo, que sempre se esquece. O Senhor se lembra sempre da aliança, mas o seu povo sempre se esquece. E se esquece não por falta de memória, mas por falta de amor, por falta de confiança em Deus. No Evangelho, os judeus pedem a Jesus um sinal. Embora Jesus realizasse tantos sinais, embora Jesus realizasse tantos milagres, eles pedem mais um sinal. E a resposta de Jesus é: nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra. Portanto, o grande sinal que nos é dado é a cruz, é a morte de Jesus e a sua ressurreição. Esse é o sinal de Jonas. Como Jonas esteve 3 dias no ventre da baleia, o Filho do Homem ficará 3 dias no ventre da terra. O grande sinal do amor de Deus por nós é a morte de seu Filho, é a sua ressurreição. Jesus realizou tantos milagres, mas esse é o grande sinal para nós crermos.
Esse é o êxodo de Jesus. Assim como o Evangelho nos diz, lá na Transfiguração, que Jesus conversava com Moisés e Elias a respeito do seu êxodo. É pela sua morte e ressurreição que Jesus nos faz sair da condenação, do pecado, da morte, para a graça, para a vida. Esse é o êxodo da nova aliança. E nós não podemos nunca nos esquecer desse sinal. Esse é o sinal que nos é dado de que Deus está conosco, de que Deus permanece sempre fiel. Como diz São Paulo, quem nos separará do amor de Deus? Cristo morreu por nós, de modo que nada pode nos separar do amor de Deus. Então peçamos hoje que o Senhor nos dê confiança, que nos dê boa memória, mas sobretudo que nos dê amor para não nos esquecermos, para sempre nos lembrarmos das provas, dos sinais de amor que Ele nos dá. E assim não desanimarmos, não duvidarmos, não perdermos a esperança diante dos empecilhos, das dificuldades, das provações, mas permanecermos sempre fiéis, como Deus é sempre fiel. Amém.